Eu estou hoje aqui para conversar com vocês a respeito dos cursos de letras no Brasil. A parte histórica e alguma coisa sobre o que pode, o que deve acontecer, né? A primeira reflexão que a gente pode fazer é sobre como foram implantados os cursos superiores no Brasil. É claro que a gente vai pensar na vinda de Dom João VI ao Brasil, não era ainda Dom João VI, era o príncipe regente, que teve a preocupação, afinal de contas, ele estava transpondo o reino de Portugal para o Brasil, e, enfim, ele precisava ter, afinal de contas, suporte de estudos, de toda a ordem para que o país pudesse realmente continuar. Então, primeiros cursos foram na formação de médicos no Hospital Militar do Rio de Janeiro, Carta Régia de 5 de novembro de 1808, curso de engenharia na Academia Real Militar, 4 de dezembro de 1808. A primeira universidade mesmo, nós tínhamos cursos isolados, lá na Bahia, São Paulo, mas a primeira universidade foi, de fato, a USP, que foi criada em 25 de janeiro de 1934, de acordo com esse decreto que vocês estão vendo aí. Era governador Armando de Sales de Oliveira, aliás, por isso há uma estátua do Armando de Sales de Oliveira logo na entrada da Universidade de São Paulo, nosso campus lá em São Paulo, e Júlio de Mesquita Filho, que era do jornal Estado de São Paulo. A novidade nessa universidade foi o aparecimento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, tendo por objetivo a formação de professores para o magistério secundário e a realização de altos estudos interessados à pesquisa. O modelo seguido pela Faculdade de Filosofia, a gente chama de FEFELESH, né, pela filosofia, foi o Colégio Dom Pedro II, que tinha sido criado em 1837, foi o primeiro bacharelado em letras no país. Então, basicamente, o modelo que foi usado para a criação da primeira faculdade de filosofia, embrião de letras na USP, foi justamente o Colégio Dom Pedro II. A estrutura funcionava assim: 3 anos letivos para o bacharelado, em 3 modalidades. O pessoal podia fazer letras clássicas, letras neolatinas ou letras anglo-germânicas. Neolatinas era português, francês e espanhol, anglo-germânicas, basicamente o inglês e o alemão. E 1 ano suplementar de didática. Aí vocês têm o primeiro prédio de letras de São Paulo, da USP, lá na Rua Maria Antônio. E aqui vocês têm as instalações atuais. Até parece uma coisa estranha, porque não há ninguém aí, essas fotos que eu consegui, devia haver gente aí, né? Mas é muito bonito, é um prédio bem prático, né? Em que funciona a Faculdade de Letras no campus da USP. Bom, qual é, hoje em dia, a missão de um curso de letras? Está aí. Profissionais em letras devem ter domínio do uso da língua ou das línguas, que sejam objeto de seus estudos em termos de sua estrutura, funcionamento e manifestações culturais. Dele se espera múltiplas competências e habilidades para atuarem como professores, estou citando, pesquisadores, críticos literários, tradutores, intérpretes, revisores de texto, roteiristas, secretários, assessores culturais, entre outras atividades. Estou citando um parecer de 3 de abril de 2001. Então, seria a missão atual do curso de letras. Quais seriam as competências mínimas para a formação de um professor? Domínio dos conteúdos básicos, que são objeto dos processos de ensino e aprendizagem, no ensino fundamental e médio, né? Domínio dos métodos e técnicas pedagógicas, que permitam essa transposição de conhecimentos, e a capacidade de resolver problemas, tomar decisões, trabalhar em equipe, comunicar-se dentro da multidisciplinaridade. Essa palavra é importante, viu, gente? Multidisciplinaridade. Nos diversos saberes que compõem a formação universitária em letras. Agora, vamos ver, temos aí os objetivos, muito bonitos, mas vamos ver a realidade dos cursos de letras no Brasil. Essa é uma observação de uma colega minha da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Vera Menezes.
Diz ela, o projeto do curso deveria ser o carro-chefe para garantir a qualidade de ensino. No entanto, a análise dos projetos geralmente revela o predomínio de currículos organizados de forma tradicional em torno de disciplinas que não discutem os avanços da área. A maioria não apresenta coerência entre os objetivos e o perfil do egresso, que geralmente inclui muitas possibilidades de atividades profissionais que não são contempladas pelos conteúdos curriculares. É comum a existência de ementas e programas que se apoiam em bibliografia desatualizada e teorias que não dialogam com a prática. Gente, isso que está aí, eu acredito que aconteça não apenas com relação ao curso de letras, mas com relação a vários cursos de várias áreas. Eu imagino o direito, por exemplo, deve ser bem pior a situação, né? Mas, enfim, um texto, assim, muito rigoroso de avaliação dos cursos de letras no Brasil agora, do professor Marcos Banho, que é professor da Universidade de Brasília. Diz ele, numa entrevista à revista Caros Amigos, em novembro de 2008, a formação dos professores de português hoje no Brasil é uma catástrofe. Nós, os responsáveis pelos cursos de letras, não enxergamos a bomba relógio que temos nas mãos. As estatísticas não mentem. A retumbante maioria dos estudantes de letras vem de camadas sociais pobres ou mesmo miseráveis, filhos de pais analfabetos ou que têm escolarização inferior a 4 anos. Isso significa muita coisa. Quer dizer, isso é uma realidade do Brasil como um todo, né? Significa que esses estudantes têm um histórico de letramento muito reduzido. No ambiente familiar, não convivem com a cultura letrada. Não têm acesso a livros, revistas, enciclopédias. Significa que não são falantes das mesmas normas urbanas de prestígio, as mesmas que supostamente terão de ensinar a seus futuros alunos, e têm domínio escasso da leitura e da escrita. Só na faculdade é que a maioria deles vai ler pela primeira vez na vida um romance inteiro ou um texto teórico. Vêm quase todos do ensino público, essa tragédia ecológica brasileira, muito pior que as queimadas da Amazônia. Nós, porém, fingimos que eles são ótimos leitores e redatores e despejamos sobre eles, logo no primeiro semestre, teorias sofisticadas que exigem alto poder de abstração e familiaridade com a reflexão filosófica e textos de literatura clássica escritos numa língua que para eles é quase estrangeira. E assim vamos nos iludindo os estudantes. Resultado é que os estudantes de letras saem diplomados sem saber linguística, sem saber teoria e crítica literária e sem saber escrever um texto acadêmico com pé e cabeça. Todos os dias recebo mensagens de formandos que me pedem orientação para seus trabalhos finais. Alguns até me enviam seus projetos. São textos repletos de erros primários de ortografia, pontuação, sintaxe, vocabulário, com frases truncadas e sem sentido. Assim, eles chegam ao final do curso e suas monografias mal escritas, sem nenhum rigor teórico ou metodológico, são aprovadas alegre e irresponsavelmente por seus supostos orientadores. Bem, isso é uma fotografia cruel daquilo que o Marcos Banho viu dos cursos de letras em termos de Brasil. Bom, recuando um pouco numa visão maior, a situação dos cursos de letras do ensino de português no Brasil. Média do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é 3,5. A escala é de 1 a 10, gente. Material didático de gramática que nós temos tem pelo menos 50 anos de atraso. Formação, claro, deficiente dos cursos de letras, que é o que nós acabamos de ver agora. A meu ver, há alguns equívocos nessa situação toda. Por exemplo, pensando nos chamados PCNs. Vejam que interessante. Orientação dos PCNs são os Planos Curriculares Nacionais há 14 anos seguidos, orientações seguidas pelas escolas brasileiras em geral. Eu peguei alguma coisinha do PCN vinculado à escola fundamental. 1. Deve-se ter claro na seleção dos conteúdos de análise linguística que a referência não pode ser a gramática tradicional, página 28 e 29. Não se pode mais insistir na ideia de que o modelo de correção estabelecido pela gramática tradicional seja um nível padrão de língua ou que corresponda à variedade linguística de prestígio. Há, isso sim, muito preconceito decorrente do valor atribuído às variedades padrão e ao estigma associado às variedades não padrão. A escola precisa livrar-se de vários mitos,
o de que existe uma forma correta de falar. E aí vem, professores e gramáticos puristas continuam a exigir que se escreva e até que se fale no Brasil. O livro de que eu gosto não estava na biblioteca. Vocês vão assistir a um filme maravilhoso. O garoto cujo pai conheci ontem é meu aluno, eles se vão lavar ou vão lavar-se naquela pia. Quando já se fixou na fala e já se estendeu a escrita, independentemente de classe social ou grau de formalidade da situação discursiva, o emprego de o livro que eu gosto não estava na biblioteca. Vocês vão assistir um filme maravilhoso. O garoto que eu conheci ontem, o pai, é meu aluno. Eles vão se lavar na pia. Tomar a língua escrita e o que se tem chamado de língua padrão como objetos privilegiados de ensino e aprendizagem, na escola não se justifica, na medida em que não faz sentido propor aos alunos que aprendam o que já sabem. Bom, é claro que isso aí, a meu ver, é um equívoco grande, uma espécie de estelionato pedagógico, porque você vai negar aos alunos o acesso, segundo o que está escrito aqui, a qualquer texto escrito em língua padrão. Só para você ver um exemplo. Aqui, o PCN diz que o professor não deve ensinar cujo aos alunos, porque todo mundo já fala, em vez do garoto cujo pai eu conheci, o garoto que eu conheci ontem é o pai. Será verdade? Eu pego um jornal, Estado de São Paulo, do mês passado, e eu vejo, por exemplo, exemplos de cujo. Grupo guerrilheiro, formas, blá, 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 trata-se de calúnias cujo objetivo é provocar ruptura. O Corinthians espera ter o estádio lotado nesse sábado. Tite com uma vitória na noite em que os torcedores prometeram fazer uma grande festa para o treinador, cujo contrato com o clube não será renovado ao final dessa temporada. Putin colocou seu prestígio em jogo na realização bem-sucedida da Olimpíada, Olimpíada de Inverno, né? Cujo orçamento é estimado em cerca de 50 bilhões de dólares. Então eu pego, assim, milhares de exemplos numa mídia veicular de alta qualidade, como Estadão, como você pode pegar revistas, você tem cujo o tempo inteiro. Então, o PCN diz que o aluno vai para a escola, ele não usa cujo, então o professor tem que respeitar ele não saber usar cujo e não precisa ensinar aquilo que ele já sabe. Quer dizer, o efeito disso, o que acontece? Não se fala mais em gramática dentro de sala de aula. Parece que falar em gramática é falar palavrão. Então, o que o aluno fica fazendo? Ou ele aprende, vamos imaginar no ensino médio, por exemplo. O aluno aprende literatura e aprende interpretação de texto. Certo? Agora, nenhum professor vai chegar para ele e dizer, olha, isso aqui, esse sujeito aqui está deslocado da posição, porque o aluno não sabe nem o que é sujeito. Isso no ensino médio, porque aparecem esses PCNs aí dizendo que você não pode, digamos assim, ensinar coisas que eles já sabem e também não deve ensinar, digamos, de acordo com o que está aí. Eu fiz citação exata daquilo que está no PCN para o ensino fundamental. Agora, vamos pensar em textos de pessoas que tiveram um estudo antigo na escola com gramática, que também era aquela situação de você decorar a gramática e devolver na prova e não saber fazer o uso da gramática no dia a dia. É claro que um jornalista, ele trabalha com a gramática aplicando no texto que ele escreve, sabe se há uma falha de acordo com a língua padrão ou não. Isso aqui eu achei interessante, que é um texto escrito por um médico, foi publicado num livro chamado O Paciente, o caso Tancredo Neves, né? E aparece aqui um texto escrito por um médico. Às 5h30, pedimos ao Dr. Osório Luiz Rangel de Almeida, cardiologista da UTI, para localizar o Dr. Luiz Fernando Martins de Oliveira para que o mesmo viesse passar uma sonda nasográfica. A mesma não foi colocada por dificuldade técnica por hérnia de átrio esofágica. Quer dizer, isso é fruto daquele ensino tradicional quando se ensinava gramática. Mas parece que também o resultado não é muito bom, porque esse texto está muito ruim. Veja, eu mostrei para vocês em verde aí o que está fora do padrão. Primeiro, não se escreve hora desse jeito, de acordo com a BNT, 5:30, e hora também não tem plural quando se escreve ortograficamente. Pedimos para localizar. De acordo com o padrão, você pede
usa pedir para apenas quando você vai fazer alguma coisa. Por exemplo, se eu digo assim, eu vou pedir para sair um pouco, mas eu vou pedir, sei lá, vou pedir para a Vera fazer uma coisa para mim. Não, eu pedi que a Vera faça uma coisa para mim. O que mais? O mesmo, como para retomar uma referência. O mesmo viesse passar, a mesma não foi colocada, então a gente pode propor o que seria mais adequado às 5h30, assim que se escreve hora em português, de acordo com a BNT, pedimos ao Dr. Osório Luiz Rangel que localizasse o Dr. Luiz Fernando Martins, agora temos a regência correta do verbo pedir, para que ele viesse passar uma sonda nasogástrica. Ele, não o mesmo, né? O dispositivo, referenciação por hiperônimo, né, não foi colocado em função de dificuldade técnica causada por hérnia de hiato esofágico. Então você vê a diferença entre aquele texto de cima e o texto de baixo. Bem, aí a gente fala, bom, então hoje não se ensina gramática, antigamente se ensinava e o resultado é um texto desse, como é que faz? Não é? O que está errado nessa situação? E aí a gente complementa, vendo a situação do Brasil de acordo com o censo de 2011 do MEC. Aumento de 110% no número de estudantes entre 2001 e 2011. De 3 milhões passamos para 6,37 milhões. 74,2% estudam em instituições privadas, 6 em cada 10 alunos estudam em cursos noturnos, 57% dos alunos são do sexo feminino. A evolução desejada em 2001 era para que 30% dos jovens entre 18 e 24 anos estivessem cursando o curso superior. Evolução real até 2010, 17,4%. Quando a gente compara com outros países como a Coreia do Sul, a situação é realmente muito pior do que essa. Na Coreia do Sul, mais de 60% estão na universidade. Crescimento maior, região norte, nordeste, centro-oeste, que era onde havia maior déficit, né? A maioria dos universitários estuda em instituições com nível médio, muito abaixo das universidades mais conceituadas, que é aquele quadro que a Vera fala na observação dela e o Marcos Banho, né? Tendências da atuação do profissional da área de letras oriundo de uma instituição suficientemente competente. Qual deve ser? Continuar a atuar no ensino fundamental e médio das boas escolas particulares. Quer dizer, a realidade que nós temos no Brasil atual. Quer dizer, vai para o ensino público as pessoas que não têm uma formação assim de excelência, né? Atuar em cursos superiores que formam profissionais em outras carreiras, tanto universidades públicas quanto privadas. Foco no ensino de português, expressão oral e escrita, e o ensino de inglês, que hoje praticamente é uma língua franca. Qualquer país do mundo se fala inglês, né? Ok. Então, isso que nós vimos até agora é o que acontece, é o julgamento de pessoas que se debruçaram sobre o assunto para dizer alguma coisa. É o passado. Agora, qual seria uma visão prospectiva? Quer dizer, o que se pode mudar? O que se deve fazer? Então, são sugestões para os cursos de letras. Basicamente, eu tenho 3 sugestões, de acordo com as minhas pesquisas, com o meu contato diário há muito tempo, com alunos desde a PUC de Campinas, a Universidade de São Paulo, onde eu trabalhei também, agora na Unesp, né? Primeiro, investir naquilo que os pedagogos chamam de prontidão, ou seja, preparação dos candidatos para o ingresso na universidade. 2, substituir a visão analítica, acadêmica analítica, por uma visão sistêmica, levando em conta a interdisciplinaridade. 3, trabalhar a linguagem como um sistema complexo. Então, eu passo a expor agora esses 3 itens. Primeiro item decorre de um fato muito simples. Essa é a preparação prévia. Veja, isso aqui é um depoimento, aparece no Estado de São Paulo, do dia 28. Né? A forma como os resultados do Enem 2012 foram divulgados pelo governo, isso do Enem agora, passou a ideia de que toda a rede pública de ensino médio teria superado a rede privada em matéria de qualidade e desempenho escolar. Essa ideia, contudo, é enganosa. As escolas federais apresentaram um bom desempenho, é verdade. No entanto, elas atendem menos que 3% do total de 683 mil estudantes da amostra analisada pelas autoridades educacionais. E, mesmo assim, as escolas federais
cujos alunos tiveram bom desempenho no Enem são ligadas a instituições militares e a universidades e unidades de ponta do ensino técnico mantidas pela União. Nos colégios militares, nas escolas de aplicação e no ensino técnico federal, o processo de ingresso de estudantes é tão disputado quanto o das melhores faculdades do país. Então existe um vestibular para acesso. Isso aqui eu tirei da revista Época, de 2 de dezembro agora, sob o título Sucesso de Minas no Enem. Minas Gerais ficou no topo do ranking do Exame Nacional de Ensino Médio. Metade das 10 escolas mais bem colocadas fica em Minas, que tem ainda uma pública entre as campeãs do país. A exigência sobre os alunos é altíssima. Algumas escolas têm jornadas de 42 horas semanais. Todas as escolas, inclusive as públicas, selecionam seus alunos com provas tão concorridas quanto o próprio vestibular. Os professores são cobrados pelo resultado e conhecem a prova do Enem. Bem preparados, ganham salários considerados altos, entre R$ 8.000 e R$ 18.000 por 40 horas semanais. Bem, não é que eu queira, não é que volte a existir o exame de admissão que havia antigamente, mas eu acredito que no momento em que a escola puder ter, digamos, uma preparação desse aluno, quer dizer, assim como se faz quando o aluno entra para o primário, ele faz uma pré-escola. Para que serve a pré-escola? Para que ele adquira prontidão para poder ser alfabetizado. Desde na prontidão na pré-escola, o aluno aprende desde trabalhar com lápis, quer dizer, movimento de mão, para poder depois escrever. Se bem que dizem a quem diga atualmente que futuramente ninguém mais vai escrever à mão, o pessoal vai escrever só teclando alguma coisa, né? Mas enfim, essa seria uma alternativa, já que eu vejo que as escolas mais bem colocadas, elas têm alunos que se prepararam, porque quem vai ser selecionado se prepara para a seleção. Então, digamos, mesmo que as universidades não façam uma seleção muito rigorosa, mas podiam criar espécies de cursinhos preparatórios para as pessoas adquirirem algumas habilidades básicas. Essa seria uma ideia, a meu ver, interessante. Porque, às vezes, um professor no primeiro ano de universidade, ele vai trabalhar um assunto, o aluno está totalmente virgem nesse assunto. É muito complicado. Visão sistêmica e interdisciplinaridade. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre uma coisa muito importante, gente. Interdisciplinaridade. O que é isso? Saber enxergar pontos de união entre as diversas ilhas do conhecimento. Quer dizer, a escola brasileira é muito compartimentada. Então você tem português, história, matemática, física, química, geografia, e a gente não faz relação nenhuma entre essas coisas. Quer dizer, a gente estuda cada disciplina como se ela existisse totalmente desligada do seu contexto, né? E hoje, praticamente, toda a pedagogia trabalha em cima da interdisciplinaridade. E como é que se faz isso? Qual é a receita para você trabalhar com a interdisciplinaridade? É justamente uma visão sistêmica ou contextualizada. Por quê? Interdisciplinaridade, fruto do pensamento sistêmico. O que é o pensamento analítico, que é aquele tradicional na universidade brasileira e no ensino brasileiro? O pensamento analítico isola o objeto de estudo ou pesquisa, divide-o em partes e nomeia essas partes. Resultado disso chama-se taxonomia. Um exemplo clássico é a análise sintática, tradicionalmente. Então, o aluno aprende sujeito, predicado, verbo, transitivo direto, indireto, assim por diante. Isso acontece também em matemática, em física. É interessante quando Einstein esteve no Brasil e depois voltou para os Estados Unidos, perguntaram, e aí, o que você achou dos cientistas brasileiros? Tal, na verdade, ele veio à Universidade de São Paulo. Só disse, ele disse o seguinte, o pessoal estuda muito, mas é muito teórico. O pessoal decora muito. Eles sabem muitas coisas, mas decoradas, sem uma aplicação prática. Isso é um depoimento do Einstein na década de 50, né? Taxonomia, pensamento analítico. Nós estamos acostumados a um pensamento analítico. Você pega o objeto, separa, estuda, divide em partes e dá o nome das partes. Aí como é que é a prova? A prova é você devolver, né, o nome das partes, está tudo certo. Não é o ideal. O ideal seria o quê? O pensamento sistêmico. O objeto deve ser estudado dentro do seu contexto e funcionalidade. Aí a gente pode ver
vários exemplos, não só já que estou falando em interdisciplinaridade, a gente pode ver isso em todas as áreas. Vejam, por exemplo, que tal, isso aí é uma caixinha de fio dental, não é isso? Branquinha, com o fio aí, limpinha, bonitinha. Aí, vamos ver, o Brasil é um país em que há pessoas de mais idade, que nós estamos uma população envelhecida. Aí vai uma pessoa, ou mesmo pessoas que usam óculos, elas vão ao banheiro para usar o fio dental, é difícil achar o branco, o fio branco, em contraste com a caixinha branca, né? É um problema, vai pelo tato. Aí depois puxa o fio dental, sai um pedacinho assim, já acabou. Quer dizer, não dá para você perceber quanto fio ainda existe na caixinha. Então, isto aqui é um produto fabricado com uma visão puramente analítica, certo? Sem contextualizar, sem perceber o funcionamento. Agora, esse é um outro fio dental, estou fazendo propaganda da Oral-B, né? Você veja, primeiro, a caixinha é azul. Você tem o contraste do fio, que é branquinho. Então, mesmo uma pessoa idosa que vai lá pegar a caixinha, ela vai perceber facilmente o fio. E depois você tem também a transparência. Então, dá para perceber quanto fio você tem lá dentro. Então, isso aqui é fruto de uma visão sistêmica. Isso aqui é fruto de uma visão analítica. Está vendo? Ou seja, na verdade, a indústria chama esse processo de você produzir um produto com visão sistêmica de engenharia robusta, certo? Robust Engineering. Engenharia robusta, ela procura trabalhar um produto com uma visão sistêmica, certo? Outro exemplo, vocês lembram disso? Quando foi lançada a invenção do Brown, a cachirola, nossa, bacana, todo mundo na Copa vai usar, uma coisa linda, né? Só que no primeiro jogo, gente, o público atirava, o jogador ia bater o escanteio, o público jogava na cabeça do jogador, bandeirinha apitava um impedimento, levava na cabeça, né? Aí, olha, tiveram que parar o jogo para recolher do campo. Por quê? Simplesmente não se pensou numa visão sistêmica. Veja bem, aqui é a cachirola. Veja como ela é parecida com o soco inglês. E veja como ela é parecida com uma granada. Certo? Quer dizer, o pessoal não percebeu. Quer dizer, com a melhor das boas intenções, a presidente Dilma e o Brown lá, quiseram uma invenção bonita, não é uma coisa que fosse brasileira, verde e amarelo, para a Copa do Mundo, mas dentro de uma visão analítica, é um desastre. Ainda bem que se percebeu isso antes, né? Ela foi abolida, ninguém vai usar esse negócio, tá? Então, entendendo que a diferença entre uma visão analítica e sistêmica, a sistêmica tem que ser funcional, tem que ver em uso a coisa acontecendo, tá? Vejam para vocês, já que trabalhando no curso de letras, um exemplo de como as gramáticas tradicionais trabalham com um termo simples, o vocativo. Diz o quê? Gramática do Rocha Lima. O vocativo é um termo de natureza exclamativa empregado quando chamamos por alguém ou dirigimos a fala à pessoa ou ente personificado. Não pertence propriamente à estrutura da frase, devendo ser considerado à parte. Exemplo. Aí temos o exemplo de Rui Barbosa. Senhor, por que não nos deste uma língua tão pobre em gratidão? E tia Maria, olá rapariga, essa de Queiroz. Geralmente as gramáticas mais antigas misturam exemplos em português do Brasil e português europeu, que é uma falha, porque você está misturando duas línguas, ou na melhor das hipóteses, dois dialetos diferentes, certo? Ok. Veja o que seria um estudo sistêmico. Para comunicar-se é preciso fazer um contato com o outro. Para isso usamos o vocativo, que é uma palavra de expressão de chamamento. A maneira como fazemos contato reflete também nossa relação social com o outro. Se é simétrica, mesmo nível, se é assimétrica, se é amistosa, conflagrada, etc. Então nós estamos tirando o vocativo da gramática, dizendo que separado por vírgula, para mostrar numa situação interdiscursiva para que ele serve. Então veja aqui, Sara, me passa o fouet. Quer dizer, é um pedido, uma situação simétrica, duas amigas, né? Excelência, pode me conseguir um prazo extra? Alguém diante de um juiz pedindo um prazo extra para um processo. Então aqui você já tem o vocativo, ele está funcionando interdiscursivamente para chamar outra pessoa, mas
de uma maneira, nesse caso, muito mais respeitosa, né? Porque está marcando uma relação social. Você me fechou, sua besta. Sua besta é um vocativo. Aí já é uma situação conflagrada, certo? Ou então, amor, me dá um beijo. Quer dizer, uma situação diferente, de intimidade. Tudo isso é vocativo. Então, isso tem que ser visto quando a gente estuda vocativo. Então, eu estou trabalhando de uma maneira sistêmica. Como é que funciona o vocativo? O vocativo, ele funciona marcando o quê? Marcando situações, digamos, de contato entre as pessoas interdiscursivas e também o ânimo dessas pessoas, se elas estão brigando, se elas estão em paz, se elas estão se amando, enfim. Tudo isso é importante quando a gente estuda vocativo. E aí você pode, por exemplo, fazer uma interdisciplinaridade com a literatura. Vejam, um exemplo interessante do Machado de Assis, um capítulo Vergalho. Esse capítulo, contextualizando, é quando o Brás Cubas foi lá acertar uma casinha lá com a dona Plácida para poder se encontrar com a namorada dele, e ele está voltando para casa a pé e ele passa num bairro Valongo. Tais eram as reflexões que ele ia fazendo por aquele Valongo fora, logo depois de ver e ajustar a casa que ele tinha ajustado para namorar, né? Interrompeu um ajuntamento. Era um preto que vergalhava outro na praça. O outro não se atrevia a fugir, gemia somente essas únicas palavras. Não, perdão, meu senhor, perdão. Mas o primeiro não fazia caso, e a cada súplica respondia com uma vergalhada nova. Toma, diabo, dizia ele, toma mais perdão, bêbado. Meu senhor, gemia o outro. Cala a boca, besta, replicava o vergalho. Parei, olhei, justos céus. Quem havia de ser o do vergalho? Nada menos que meu moleque Prudêncio, que meu pai libertara-nos antes. Cheguei-me, ele deteve-se logo e pediu-me a bênção. Perguntei-lhe se aquele preto era escravo dele. É sim, nhonhô. Fez alguma coisa? É um vadio e um bêbado muito grande. Ainda hoje deixei ele na quitanda, enquanto eu ia lá embaixo na cidade, ele deixou a quitanda para ir na venda beber. Está bom, perdoa-lhe, disse eu. Pois não, nhonhô. Nhonhô manda, não pede. Entra para casa, bêbado. Então você vê que o vocativo constrói aqui várias relações. Primeiro, a relação do, digamos, do escravo com relação ao seu senhor. Pouca gente sabe, mas era comum um escravo alforriado, que obtinha liberdade, ele montava um pequeno negócio, o que ele fazia para tocar o negócio? Ele comprava escravos. Então era um negro, ex-escravos, que tinha escravos também. Isso, os livros didáticos no Brasil parece que escondem essa realidade, né? Porque não é de bom tom, não é politicamente correto dizer essa verdade, né? Bom, então você veja, o escravo falando com o atual dono dele. Meu senhor, gemeu o outro. Então, a relação do escravo com o patrão dele. Agora você tem a relação do dono do escravo com o escravo. Toma, diabo, bêbado, cala a boca, besta, entra para casa, bêbado. Que é uma relação assimétrica, conflagrada, é o dono do escravo falando com o escravo. E aí você tem outra relação, que está marcado aí em rosa, que é a relação do ex-escravo com o ex-dono dele, que era o Brás Cubas, né? É sim, nhonhô. Pois não, nhonhô, que é uma forma carinhosa de se falar senhor, não é isso? Então você pode fazer um mapeamento do vocativo, e pelo vocativo você percebe o tipo de relação que o Machado construiu nesse capítulo, usando só o vocativo, certo? Numa relação assimétrica em que você tem o escravo, o dono do escravo e o ex-dono do escravo. Então, como é que isso funciona para fazer essa relação? Gente, isso é uma visão sistêmica do estudo vocativo e interdisciplinar que você trabalha com a literatura, tá? Veja interessante uma questão de literatura, já que estamos falando em literatura, uma questão de literatura da FUVEST. Há um poema, leia o seguinte poema, Tristeza do Império. Os conselheiros angustiados, ante o colebúrnio das donzelas opulentas, que ao piano abemolavam, busco a campina serena para livre suspirar, esqueciam a guerra do Paraguai, o enfado bolorento de São Cristóvão, a dor cada vez mais forte dos negros, e sorvendo mecânicos uma pitada de rapé, sonhavam a futura libertação dos instintos e ninhos de amor a serem instalados nos arranha-céus de Copacabana com rádio e telefone automático.
Então, esse foi um texto base para uma questão da FUVEST. Chama-se Tristeza do Império. Então, você tem aí conselheiros angustiados, seriam conselheiros do Império. Estavam assim, sei lá, blasés, né? Ante o cole burnis. Precisa saber que colo, na verdade, aí significa pescoço, e não como a gente entende hoje, não é isso? Daí você tem colarinho, aquilo que fica no pescoço, colar, aquilo que você põe no pescoço, coleira, aquilo que você põe no pescoço do cachorro, porque colo antigamente significava pescoço, certo? Então eles estavam angustiados olhando o cole burnio. Gente, ebúrnio é um adjetivo sofisticado, significava o quê? Marfim, né? Ligado a marfim, então branco, né? Donzelas opulentas, quer dizer, um modelo de mulher. No Império seria a mulher mais gordinha, que era mais afamada, não as magrinhas, né? Ao piano abemolavam, quer dizer, cantavam com bemóis, é uma armação de clave. Busco a campina serena para livre suspirar, quer dizer, deve ser uma canção da moda, né? Esqueciam a Guerra do Paraguai, quer dizer, o Brasil estava lutando a Guerra do Paraguai. O enfado bolorento de São Cristóvão, você saber o que era São Cristóvão, o Palácio de São Cristóvão, onde ficava o governo imperial. A dor cada vez mais forte dos negros, tudo bem, e sorvendo mecânicos numa pitada de rapé. Sonhavam com a futura libertação dos instintos ninhos de amor a serem instalados nos arranha-céus de Copacabana. Vejam que está faltando conhecimento, quer dizer, a pessoa que vai ler esse texto precisa ter conhecimento de história, geografia, saber do Rio, né? Esse livro tem informações importantes para uma visão sistêmica. Foi publicado em 1940, tá? Então, retrata a visão de um mundo, de um poeta, em 1940. Portanto, em plena Segunda Guerra Mundial, certo? Deixa eu ficar mais aqui. Contexto, portanto, é o início da Segunda Guerra Mundial. No Brasil, qual era o que se fazia? Nós tínhamos o Estado Novo, governo Getúlio Vargas. Então, interessante saber que era o Estado Novo também. Os temas desse livro eram sofrimento e esperança, consciência política, poemas sociais. A tiragem foi apenas 150 exemplares distribuídos para os amigos. Não foi um livro de poema assim divulgado no Brasil inteiro. Praticamente no Rio de Janeiro, para 150 amigos. Temos aí o contexto em que isso aconteceu, momento histórico e os temas de sentimento do mundo. Naquela época, o Carlos Drummond de Andrade pertencia, acho que ao Partido Comunista. Depois ele saiu do Partido Comunista, foi até muito criticado por isso. Jorge Amado, inclusive, o criticava por ter saído do Partido Comunista, né? Isso, na primeira fase do Jorge Amado. Mas então era uma consciência política vinculada, digamos, a uma crítica à ditadura do Getúlio Vargas, mas dentro de um viés mais de esquerda. Aí a gente consegue a letra, a tal da Campina Serena, que foi uma música famosa na época do Império, realmente, escrita por Cândido Inácio da Silva. Busco a campina serena para livre suspirar, cresce o mal que me atormenta, aumenta-se o meu penar. Se ao brando rio procuro as minhas penas contar, o rio foge de ouvir-me, aumenta-se o meu penar. Se, é assim que se escrevia antigamente, com i, ao terno canto de uma ave, vou meus gemidos juntar, emudece o passarinho, aumenta-se o meu penar. Ou seja, voltando um pouco aqui, era uma música famosa na época. É a história de alguém que tem um sofrimento de amor, vai lá perto do rio para ver se a natureza podia entender o sofrimento dele, mas a natureza não fala nada e ele continua triste como estava por causa de amor, certo? Ok. Palácio de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Saber que lá era a sede do governo imperial do Rio. Rapé. As pessoas costumavam tomar, além do cigarro, né, tomar nicotina cheirando. Quer dizer, era digamos, fumo moído, torrado e moído, e era colocado em caixinhas, isso não só no Brasil, aqui você tem acho que é britânico isso aqui, né?
e uma caixinha moderna, porque aqui já existe uma explicação de que pode ser danoso à sua saúde e você pode ficar viciado, né? Mas era moda na época as pessoas tomarem nicotina com rapé, porque aumentava a dopamina, etc. Eles nem sabiam disso, né? O que acontecia é que a pessoa espirrava quando tomava o rapé. Então, uma reunião de pessoas tomando rapé e espirrando, né? Uma coisa horrorosa. Mas, enfim. Agora vamos ver os conselheiros do Império. Você tem Zé Bonifácio de Andrade Silva, que foi conselheiro do primeiro Império, patriarca da Independência. Vamos pegar mais dois. Eusébio de Queiroz, que foi o grande homem que aboliu o tráfico negreiro. Você tem um outro conselheiro, que é Antônio da Silva Prado. Até existe uma escola aqui em São Paulo, a Escola Técnica Conselheiro Antônio Prado, em homenagem a ele. Foi formado em Direito em Paris. Ele era abolicionista. No gabinete dele foi que foi elaborada a Lei Áurea, que depois a princesa Isabel assinou no dia 13 de maio, né? Incentivou a imigração italiana, foi um grande cafeicultor aqui em Ribeirão Preto, certo? Aí você volta, por exemplo, para aquele texto do Drummond, quer ver? O poema. Os conselheiros angustiados, quer dizer, pessoas vagabundas que estavam lá tentando se divertir, mas estavam blasés, porque olhando a mulher bonita, tomando rapé, esquecia a guerra do Paraguai e também esquecia a dor forte dos negros. Gente, acabamos de ver aqui conselheiros que se preocupavam com os negros, que, na verdade, Carlos Drummond estava mal informado naquele momento, né? Porque não era verdade o que ele achou que tinha que pôr aí, lá, não é isso? Porque, veja, os conselheiros, por exemplo, dois importantes conselheiros do Segundo Império, um aboliu o tráfico negreiro e o outro elaborou, inclusive, a Lei Áurea, certo? Mas, enfim, temos lá o poema. Em 1940, ele fala de Copacabana, do Rio de Janeiro, os arranha-céus com os ninhos de amor. O que é isso, gente? É claro que, certamente, o professor de História pode explicar que naquela época não havia, por exemplo, um motel. Então, as pessoas só podiam, tinham condições de, digamos, de levar uma namorada, etc., para uma situação mais íntima, naquilo que se chamava na época garçonnière. É uma frase do francês. Então, os jovens ricos compravam ou alugavam um apartamento em Copacabana, nesse bairro que era um dos mais importantes, um apartamento apenas para poder usar como motel. Era na época o que se fazia, certo? Copacabana, 1940. E ele fala em rádio e telefone automático, quer dizer, que era o suprassumo daquela época. Não havia televisão, os telefones antigos não eram automáticos, era um telefone a manivela, você tirava do fone, dava umas duas maniveladas, a telefonista atendia, você dizia, olha, eu quero o número 274, ela ligava. Às vezes, em cidades pequenas, a telefonista até já sabia pela voz, já conhecia até quem estava chamando. Então, atendia, ô, seu Zé, quer falar com quem? Eu quero falar com a Margarida. Ela já sabia o número da Margarida e fazia a ligação. Era assim que funcionava o telefone. Grande evolução foi o telefone automático, você discava, certo? Então, vejam como é interessante você contextualizar, em vez de pegar o poema apenas, porque isso foi até um efeito da chamada nova crítica, o neocriticismo, né? Você pega uma obra literária e você vê essa obra literária fora de contexto. Gente, não dá. É interessante você fazer o quê? Uma contextualização em que momento foi escrito esse poema, como é que era o mundo, o local onde esse poema foi escrito, como é que as coisas aconteciam, né? Você pega um autor, pega o James Joyce, por exemplo, você pega os contos dele, Dubliners, por exemplo, você precisa saber que naquela época, na Irlanda, se usava uma iluminação a gás nas ruas, era o lampião de gás, e que as pessoas em casa usavam vela para enxergar, que há vários textos do Joyce em que existe uma poeticidade vinculada ao lampião de gás, que ilumina a neve da rua, certo? E a luz de velas,
e a função da lareira também. Se você não sabe como é que funcionavam as coisas nessa época, você não consegue entender, digamos, a arte de um conto de Joyce, por exemplo. Então nós temos, para entender o poema do Drummond, veja, uma questão de vestibular da FUVEST, isso aí. Esse texto apareceu como uma questão de vestibular da FUVEST. Você tem que saber como é que era, o momento em que esse livro foi publicado, como é que era o Rio de Janeiro. Como é que era a Copacabana? O que é o Ninho de Amor? Ah, bom, era uma garçonnière, explicar que era isso. Então, o sonho, segundo Drummond, o sonho de um conselheiro era um sonho de imaginar quando é que eles poderiam ter futuramente uma garçonnière em Copacabana. E não ficar apenas no Palácio de São Cristóvão, seria isso? Bom, vejam a questão da FUVEST. Compare sucintamente os conselheiros do Império, tal como os caracteriza o poema de Drummond. Quer dizer, então, o elaborador ele já diz, tal como os caracteriza o poema de Drummond. Ao protagonista das Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, certo? Que é o Brás Cubas. B. Ao conjugar de maneira intempestiva o passado imperial ao presente de seu próprio tempo, qual é o presente do tempo do Drummond? 1940, local Copacabana. Conjugar o passado imperial de maneira intempestiva. O que é maneira intempestiva? De uma maneira soldada, sem muita reflexão, sem muito conhecimento, improvisada. Então o próprio elaborador sabe que, para falar português claro, que o Drummond estava falando besteira, certo? O poema pode ser lindo até, mas o que ele estava falando não correspondia à verdade. Nós vimos aí os conselheiros preocupados com a situação dos negros no país, né? Qual é a percepção da história do Brasil que o poeta revela ser a sua? Explique resumidamente. Bem, se você for comparar Memórias Póstumas, o último capítulo, né? Eu coloquei em verdinho aqui. Verdade é que ao lado dessas faltas, isso é o capítulo das negativas, né? Quando o Brás Cubas está morrendo, então ele está fazendo um balanço da própria vida. E nesse balanço da própria vida, ele diz que ele foi um derrotado. Não conseguiu descobrir o tal emplastro, emplastro não foi califa, não conheceu o casamento. Verdade é que ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Quer dizer, ele nunca trabalhou Brás Cubas. Então, segundo o Drummond, naquele poema de Sentimento do Mundo, os conselheiros também eram vagabundos, não trabalhavam, ficavam lá só ouvindo as donzelas de colos ebúrneos cantando e tomando rapé, e despreocupados com a situação social da época, que não era verdade, né? Mas, enfim, a resposta era essa, mostrar que a maneira como o Drummond caracteriza ambos, os conselheiros e o Brás Cubas, é que ambos não trabalhavam. Eram vagabundos, pessoas inoperantes, né? O que também não é verdade com relação aos conselheiros, afinal de contas, você viu quanta coisa que o Antônio Prado fez, inclusive foi cafeicultor aqui em Ribeirão, né? Ok. Então, o que nós vimos até agora? Como é que é você conseguir trabalhar numa visão sistêmica e não apenas analítica? E isso depende de uma soma de conhecimentos que você não adquire apenas numa aula, por exemplo, de português de letras. Você adquire o quê? Hoje até é muito mais fácil, você tem o Dr. Google, né? Você pode abrir a internet, ver uma série de coisas. É fácil você encontrar informação, certo? Então, hoje é muito mais fácil, mas você tem que saber outras coisas. Então, você pode pesquisar, um professor deve levar o aluno a fazer essa pesquisa para poder ter uma funcionalidade do trabalho que ele faz. Antes de passar, então, para o sistema complexo, posso contar o questionamento? Está sendo assim, nós estamos assimilando aqui de uma forma deliciosa tudo isso, né? Que você está fazendo, as suas colocações. Num determinado momento, você disse que nós devemos investir na preparação dos candidatos para as universidades e as necessidades aí no dia a dia, né? Na relação com o outro. Hoje, os nossos alunos, eles não leem, não interpretam, não escrevem, porque não faz justamente essa contextualização, né, como o senhor mesmo disse. Como que nós podemos, então, reverter essa barreira em termos de argumentação?
Olha, nós temos uma situação muito interessante nos chamados vestibulares. Por quê? Vestibulares das grandes universidades pedem ao aluno que escreva a famosa prova de redação. Então você tem uma coletânea de textos e um tema, então o aluno tem que desenvolver, vamos pensar na FUVEST, um texto dissertativo a partir de um determinado tema com a coletânea. Então ele tem que argumentar. Agora, o que se observa é que o aluno não sabe argumentar. A única regra ou técnica de argumentação que ele conhece é a famosa regra de se é compatível ou se não é compatível. Só, ponto. Não faz mais nada disso. Inclusive, eu acabo de dar uma entrevista para a revista Carta na Escola. Na próxima edição vai sair uma entrevista minha sobre esse assunto, sobre a dificuldade, o déficit de argumentação dos alunos que vão prestar vestibular. Inclusive, eu já estou fazendo um rascunho de um livro de argumentação exatamente para ser usado em sala de aula no curso, no ensino médio. Certo? Como ensinar os alunos a argumentar. Então, por exemplo, trabalhando técnicas de argumentação por analogia, que é muito fácil você estabelecer, não só você reconhecer a analogia em texto, mas você fazer analogia. Por exemplo, você pode dizer, olha, se você quiser aumentar o tamanho do PIB do país, sei lá, diminuindo o IPI de carros, é a mesma coisa que você querer aumentar o tamanho de um barbante, cortando uma ponta e emendando na outra ponta. Estou fazendo uma analogia. Você hoje em dia, se você quiser comprar uma enciclopédia britânica com 20 e tantos volumes enormes, é a mesma coisa que se quisesse criar 2 cabras no box do seu banheiro, certo? Uma coisa complicada. Então eu estou fazendo o quê? Uma analogia. Então eu posso trabalhar ensinando técnicas argumentativas básicas, argumentação por analogia, argumentação pelo exemplo, regra pragmática, mas tudo isso de uma maneira sistêmica, quer dizer, mostrando no dia a dia, na conversa em casa, quando o pai quer colocar o irmãozinho para dormir e ele reclama que ele não quer dormir, então o pai argumenta, não, mas aí você não vai acordar cedo amanhã para ir para a escola, o menino nem pensa nisso, no final acaba juntando pelos braços e levando lá para a cama de qualquer forma. Mas esse realmente, você tem razão, é um problema complexo, porque as pessoas não sabem argumentar, não aprendem isso na escola. Maior também, né? Essa visão toda, né? Essa visão toda. Então, e a gente pode usar para isso, nessa entrevista que vai sair na próxima edição da Carta na Escola, e no meu livrinho, que já estou escrevendo, justamente vou pensar, trabalhar em situações muito comuns na vida de um adolescente que está fazendo um curso ensino médio, colegial antigo, né? Para que, a partir daí, ele consiga ter essa habilidade, chegue até o vestibular e seja mais competente para fazer a leitura da coletânea, perceber como o autor está argumentando, como o outro está argumentando, quais são os pontos afins, quais são as discrepâncias, para ele poder elaborar o seu próprio texto, o próprio discurso. Né? Mas, enfim, acho que vale a pena ler essa entrevista, que vai dar uma visão assim bem prática da situação. Né? Ok. Então, agora vamos conversar um pouquinho sobre a primeira sugestão era aquela preparação para um aluno que vai fazer um curso de letras. Por exemplo, que tal o vestibular, na verdade, induz essa preparação quando tem aquela coletânea de livros que o aluno tem que ler. Mas também não adianta ler o livro sem essa visão interdisciplinar. Não é? Mas, enfim, quer dizer, uma prontidão para a universidade. Uma segunda ideia é justamente a gente praticar a interdisciplinaridade a partir de uma visão sistêmica de ensino. Não só de gramática, de português, de inglês, qualquer língua, né? E, quando se fala em sistemas complexos, trabalhar a língua, já que a gente no curso de letras trabalha a linguagem humana, entender a linguagem como um sistema complexo. O que é isso? Um sistema complexo contém elementos que interagem entre si e com o meio ambiente.
não depende de um agente externo organizador. Por exemplo, o computador não é um sistema complexo, porque para ligar alguém precisa apertar um botão, para desligar alguém precisa apertar outro botão, né? Seus agentes aprendem e se adaptam, mantendo-se funcionais. Exemplos: uma cidade que cresce, corpo humano, a linguagem. Você pensa, vamos supor, é interessante, se você pensar, Brasília, como Brasília foi planejada. Vocês conhecem a história de Brasília? Foi planejada pelo Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, não é isso? Mas qual era a ideia por trás disso? Era a ideia da Carta de Atenas do Le Corbusier. Le Corbusier achava que uma cidade tinha que ser uma parte comercial, uma parte para residência, outra parte para escola, outra parte para hospital, uma visão assim totalmente analítica de uma cidade. Depois que Brasília foi construída daquele jeito, percebeu-se que não funcionava assim. As pessoas querem ter, digamos, uma padaria na esquina para comprar pão, as pessoas querem ter um colégio perto para levar o filho. Então, Brasília, ela tem aquela forma do Lúcio Costa, mas ela, na verdade, ela passou a funcionar como um sistema complexo que é. As pessoas foram se adaptando, mudando coisas do plano do Lúcio Costa, que refletia a Carta de Atenas do Le Corbusier, e mudou tudo, porque ela sozinha, ela foi se rearrumando, se rearranjando. Corpo humano, se está frio, você fica meio vermelho para o sangue fluir para a parte exterior do corpo e manter a temperatura. Se está muito quente, você começa a suar. Quer dizer, o corpo se adapta a uma situação. As mãos foram feitas para pegar coisas, mas a gente pode adaptar para tocar piano. Os pés para andar, mas podemos adaptar para jogar futebol. Enfim, exemplo de sistemas complexos adaptativos. A linguagem humana é um sistema complexo adaptativo, né? Importante de ver como se processam as mudanças num sistema não complexo. Se você joga a louça do almoço na pia e não lava, e à noite você joga a louça do jantar na pia e não lava, você vai ter mais desordem. Você põe uma desordem, sempre vai ter mais desordem. Mas, num sistema complexo, você parte de uma ordem, você acha que está vendo desordem, mas não é desordem, é o caos. E depois vai automaticamente a nova ordem. E aí precisamos entender o que é o caos. Caos, na verdade, é uma coleção de prompts à espera de instruções de mudança. Caos não é desordem. Aliás, essa palavra em grego, na verdade, significava exatamente isso, quer dizer, situação de pré-mudança. As instruções de mudança a gente chama de atratores. Esses estudos sobre sistemas complexos foram feitos pelo Lorenz, na década de 60, quando ele trabalhou com meteorologia. Então, ele queria trabalhar com meteorologia, fazer previsões meteorológicas, e a meteorologia é uma situação complexa, quais são as variáveis, são os atratores, né? A coisa funciona assim. Exemplo prático, tem uma bandeira. Uma bandeira, por exemplo, ela tem um movimento desordenado. Não, o movimento da bandeira não é desordenado, é caótico. Por quê? Porque você sabe o que é que vai fazer a bandeira se mexer. Você tem dois atratores. Primeiro, a força da gravidade, que é constante. Depois você tem a direção e intensidade do vento. Quer dizer, a direção muda, a intensidade muda também. Então você sabe, previamente, quando você vê uma bandeira tremulando num mastro, você sabe que se acabar o vento, ela não vai ficar lá para cima, ela cai. E você sabe que ela jamais vai se mover numa direção contrária ao vento. Entendeu? Então, é um sistema complexo, o movimento da bandeira é complexo, por quê? Porque é uma, entre aspas, desordem caótica. Quer dizer, você sabe o que é que está agindo naquela situação. Tá? Na literatura sobre os sistemas adaptativos complexos, atrator é o nome atribuído ao caminho assumido por um sistema dinâmico. Citação da John Bowlby, 2010. Exemplo de atratores na linguagem humana. Tipologia da língua. Veja, a tipologia, a maneira como a língua é organizada em termos de nível fonológico, morfológico, sintático, certo? Você pega uma palavra em inglês, stress. Quando você puxa o empréstimo do português, você fala estresse, né? Você põe um E, porque nós não temos no português sílaba que comece com consoante.
e você fecha com uma vogal, porque nós não gostamos de fechar a sílaba com consoante, né? Veja isso aí. O que você vai fazer agora? Quer um café? Você vai vir amanhã? Isso é uma linguagem falada no nosso dia a dia. E não é uma linguagem de nível social, digamos, de pessoas carentes. Nós falamos assim: quer um café? Você vai vir amanhã? Mas por que isso acontece? É o atrator de tipologia. Por quê? Porque, já acabei de falar, nós não gostamos de fechar sílaba com consoante. Então a gente faz o quê? A gente tira a consoante. Em vez de fazer. Em vez de quer um café, não quer um café. Em Portugal, eles resolvem o problema de maneira diferente. Eles colocam uma vogal. Vai fazer iri. Quer iri. Café? Também eles resolvem o problema de uma outra maneira. Mas por que lá em Portugal eles acrescentam o que a gente retira? Que no português europeu, as palavras, foneticamente, elas estão diminuindo de tamanho. Em português você fala, por exemplo, telefone. Português de Portugal você fala telefone. Quero falar o telefone. Lembra você que esteve no Porto lá? Não é telefone? Então, para eles seria muito ruim ter que tirar um som da palavra. Então eles põem outro, uma vogal, e resolve o problema da tipologia. Nós, no Brasil, podemos tirar. Mas como é que se explica o vim? Eu vim, quer vir amanhã? Esquisito, né? Simplesmente por uma adaptação, sistema adaptativo complexo. Por quê? Quando você vai tirar a vogal final de vir, em português europeu não há problema. Vai vire. Pô, a vogal, tudo certo. Mas no português do Brasil, quando você tira a vogal, vai vir, vai vi. O que é vir? É a primeira pessoa do verbo, do perfeito do verbo ver. Então, o que nós falantes fazemos? Automaticamente, nós adaptamos para a primeira pessoa do perfeito do verbo vir, que é o verbo que a gente quer usar. Então, você vai vir. Simples assim. É um sistema adaptativo. Quer dizer, é um sistema complexo funcionando, em termos de tipologia. Certo? Contiguidade e economia. Todas as línguas do mundo, as palavras, as sentenças, os elementos exercem função uns sobre os outros. Veja, você tem aqui um prefixo, tele, que é longe. Daí você tem televisão e telefone, certo? Agora, o que acontece? Televisão, certo? Esse prefixo pode adquirir o sentido completo de televisão, assim como o telefone pode adquirir o sentido completo, o tele, de telefone. Tanto é verdade que a gente pode falar, o governo está tentando uma resolução sobre as teles. Quais são as teles? A Vivo, a TIM, não é? Porque tele já significa telefone. Quer dizer, por contiguidade, né, e para economizar, em vez de falar as telefônicas, fala as teles. Veja aqui, teleator. Tele aqui não significa longe. Tele já significa televisão, já incorporou o sentido de televisão. Telemarketing, tele já incorporou o sentido de telefone aqui. Tele é televisão e tele é telefone. Isto é, pela contiguidade, televisão, só o tele, já, nesse contexto, significa teleator, ator de televisão, não ator por telefone. Né? Telemarketing também é um marketing feito não por televisão, mas por telefone. Então, esse é um exemplo de economia. As pessoas, por economia, usam apenas os prefixos. Eu tenho um micro que não está funcionando em vez de microcomputador. Tem uma moto em vez de motocicleta. Você, moto, adquire o sentido de motocicleta. Ele foi internado, mas não corre risco de vida. O que você acha disso, gente? No Brasil, o pessoal costuma mudar, mas, na verdade, risco de vida é risco de perder a vida, certo? Se você pegar português europeu, você vê diariamente no jornal, fulano foi hospitalizado, mas não corre risco de vida. Normal. Risco de vida significa, é uma abreviação por economia de risco de perder a vida. Por contiguidade, perder a vida sobrou sua vida, mas vida tem o sentido de perder a vida, nesse contexto, certo? Mas, o que é que se faz no Brasil? Inventou-se o risco de morte. Ele foi internado, mas não corre risco de morte.
Quer dizer, uma mudança na língua a forceps. Isso aí, é alguém que acha que tem que mexer num sistema complexo para mudar. E não precisa. Houve gente até, acho que eu me lembro que acho que foi a Hebe Camargo, que numa... fala assim, nossa, eu morro de amor por ela. Fala, não, fala, eu vivo de amor por ela, morrer é muito negativo, né? Mas, gente, isso é uma expressão antiga. Morrer de amor, por quê? Porque, bom, basta você pegar um livro do Denis Rougemont, escreveu O Amor no Ocidente. Segundo ele, antigamente, não hoje, mas antigamente, todo casamento era feito por interesse econômico ou interesse político. Então, o amor verdadeiro, sempre ocorria numa situação de adultério. Por quê? Mas era um amor sofrido, daí a palavra paixão. Paixão significa sofrimento, mas foi adaptada, segundo Denis Rougemont, nesse livro, justamente por isso, certo? A palavra paixão. Ok, mas então morrer de amor é perfeitamente normal, faz parte da tradição, mas a Hebe Camargo queria dizer eu vivo de amor por ela e não morro de amor por ela. Mas é uma outra história, tá? Ok. Alguns exemplos em inglês. Você pega, por exemplo, um jornal norte-americano, uma revista, você vai ver várias expressões que, se você veja, mais uma vez, a visão sistêmica, sistemas complexos. 7 reasons banks pay peanuts on savings accounts. 7 razões por que os bancos pagam uma mixaria nas contas de poupança. Mas pay peanuts, o que significa isso? De onde vem isso? É uma abreviação de um provérbio em inglês: if you pay peanuts, you will get monkeys. Se você paga mal, você vai ter um serviço ruim. Quer dizer, literalmente, se você paga alguém com amendoim, você vai ter macacos para trabalhar com você, certo? Então, o autor do título da matéria usou apenas um pedacinho. 7 reasons banks pay peanuts. Bancos pagam amendoins, certo? Por economia, não usou o provérbio inteiro, tá? She spoke of the burnt child syndrome, in which a person finds it hard to love after an unhappy marriage or relationship. New York Times. Burnt child syndrome. Quer dizer, literalmente, síndrome da criança queimada. Bom, na cultura americana, nós temos provérbios, alguns são até bem parecidos com o português, outros são diferentes. O provérbio, de onde foi retirada essa expressão, é Burnt child dreads the fire. Quer dizer, uma criança queimada tem medo do fogo. Já em português, a gente usa outro provérbio: o gato escaldado tem medo de água fria. Então você pode usar normalmente uma expressão, fala, olha, você vai lá de novo nesse jogo de futebol, olha, teve briga naquele jogo, tal, não foi legal. Você fala, olha, acho que não, eu sou gato escaldado. Todo mundo entende. Por quê? Porque você usou um pedacinho de um provérbio que adquiriu praticamente, nesse contexto, o sentido do provérbio inteiro. E como é que isso aconteceu? A partir de um atrator, que é economia e contiguidade, que funciona em português, funciona em inglês, como nós estamos vendo aqui. Aqui eu tenho outro exemplo, né? She told me, out of the blue, that she loved me. Ela me disse, fora do azul, que ela me amava. Bem, o que é fora do azul? Isso é uma expressão, há uma expressão mais completa em inglês, as a lightning out of the blue. Ela me disse como um relâmpago vindo de um céu azul, que é uma coisa inesperada, porque relâmpago acontece quando chove, não é isso? Mas você tem a expressão em inglês, out of the blue, que significa inesperadamente. E você entende por quê? Porque é um atrator, o atrator contiguidade, em que out of the blue recebe o sentido de as a lightning out of the blue sky. Aliás, faltou a palavra sky aqui, né? As a lightning out of the blue sky. Faltou a palavra sky aqui, que é omitida quando você fala só out of the blue, tá? Ok. Gente, era isso que eu queria falar para vocês.
resumindo, né, mostrei para vocês a origem dos cursos de letras, o que se espera, a realidade que existe. Estou propondo alguma coisa que pode ser feita para mudar esse estado de coisas. Aquela preparação, prontidão para o aluno entrar na faculdade, a visão sistêmica, evitar toda a visão, digamos assim, não sistêmica, eles dão aquela visão analítica clássica, e pela visão sistêmica, de modo natural, você vai ter a interdisciplinaridade. E complementa a isso se você trabalhar com esse modelo dos temas complexos, ver, por exemplo, as disciplinas de letras, como cada uma como um sistema complexo, isso fica mais fácil ainda. Quer dizer, você parte de uma visão de que a linguagem, na verdade, é um sistema adaptativo complexo, então fica muito mais fácil você entender as coisas. É isso. Espero perguntas que eventualmente vocês queiram me fazer. Estamos aqui com Antônio Soares de Abreu. Vou citar, para nós encerrarmos essa primeira parte aqui, um trecho do livro do Dr. Antônio Soares de Abreu, A Arte de Argumentar, Gerenciando Razão e Emoção. Por meio da leitura, podemos, pois, realizar o saudável exercício de conhecer as pessoas e as coisas sem limites no espaço e no tempo. Descobrimos também uma outra maneira de transformar o mundo pela transformação de nossa própria mente. Isso acontece quando nós adquirimos a capacidade de ver os mesmos panoramas com novos olhos. Então é isso. Encerramos essa primeira parte e agora receberemos os questionamentos via Polo e da mesa para que o Dr. Antônio Soares de Abreu possa dar a sua grande contribuição. Muito obrigada.